E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso maravilhoso canal. Eu gostaria de fazer uma pergunta antes de começar o nosso devocional. Se você já se sentiu desesperançado? Provavelmente sim, todos nós, em um momento da nossa vida, nós nos sentimos desesperançados. Nós nos sentimos, como é que eu posso dizer? A gente se sente meio... A gente desconfia, a gente tem medo, a gente olha pra situação X e a gente fica tipo, e agora? O que eu faço? E às vezes a gente pensa que a única saída é desistir. A gente tem um sonho e a gente pensa, nossa, mas no contexto que eu tô, esse sonho nunca vai se realizar. E a gente começa a querer parar de viver. Muitas vezes a gente não tem mais vontade, não tem mais prazer em viver. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um personagem muito interessante de um anime muito maravilhoso, Naruto Uzumaki. E antes de começar esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta de Naruto. Bora começar, galera! Bom, primeiramente eu quero começar lendo com vocês um livro da Bíblia que se chama Salmos. Todo mundo conhece Salmos, né? O capítulo 107, do versículo 1 até o versículo 9, que diz o seguinte: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim digam os remidos do Senhor, a quem Ele redimiu da mão do inimigo, e os retirou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Eles vagaram pelo deserto por caminhos solitários, não encontraram cidade para habitar. Famintos e sedentos, neles desfalecia sua alma. Então, eles clamaram ao Senhor na sua dificuldade, e Ele os livrou das suas angústias. E Ele os guiou pelo caminho direito, para que fossem a uma cidade de habitação. Oh, aqueles homens louvariam o Senhor pela sua bondade e pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens, pois Ele satisfaz a alma anelante e enche a alma faminta de bens. Bom, gente, baseado nisso aqui, no que eu tava comentando no começo desse vídeo, muitas das vezes nós nos sentimos com falta de esperança, certo? Às vezes a gente está diante de situações na nossa família, na nossa vida pessoal, ou no nosso trabalho, nos nossos estudos, na realização dos nossos sonhos. A gente tá diante dessas situações e às vezes começa a engrossar o caldo, tá entendendo? Ou uma situação bem terrível, que é quando não tá acontecendo nada, aparentemente tá tudo bem, só que dentro de você não tá tudo bem. Dentro de você tá um turbilhão de emoções e você não sabe o que fazer, você não sabe que tipo de reação ter. E aí você começa a se desfalecer, seu coração começa a morrer, digamos assim. Você para de sentir, você para de querer viver, você para de ter esperança na vida, você começa a olhar as pessoas com indiferença, você começa a olhar pro céu, você vê os pássaros, você vê a natureza e você fica tipo, e daí? Entendeu? Você começa a querer, você perde o prazer na vida. O Naruto já teve oportunidades de sobra para poder ter desistido de se tornar um Hokage. Porque aparentemente ele era um esquecido na sociedade. Ninguém sabia quem era o Naruto quando ele era criança. Ninguém sabia quem ele era. Ele era só um pirralhinho. Na verdade, o Naruto era só um pirralhinho na aldeia da Folha quando ele era criança. Ele tinha todas as oportunidades para desistir. Por quê? Porque ele não tinha pai, ele não tinha mãe, eles morreram, eles se sacrificaram, né? Segundamente que ele nem sabia, né, quando ele ainda era pequeno, ele não sabia quem eram os pais dele. Não sabia que o pai dele era o quarto Hokage. Não fazia a menor ideia de quem era a mãe dele. Não sabia o poder que havia dentro dele, o que ele carregava. Mesmo assim, ele carregava dentro dele o que os pais dele deixaram para ele. O que o pai dele deixou de herança para ele foi essa vontade, a vontade do fogo, entendeu? A vontade de não desistir, ou muitas das vezes até a vontade de desistir, mas permanecer, porque sabia que se ele se esforçasse, que se ele metesse o louco, ele ia conseguir, entendeu? E da mesma forma, quando a gente está prestes a desistir, a gente tem que se lembrar da nossa vontade do fogo. A vontade da chama do Espírito, que nos faz lembrar de quem nós somos, nos faz lembrar da onde a gente quer chegar e que a gente tem o
o nosso Pai, que deixou a herança dele para nós. A Bíblia nos diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então nós temos a herança dele conosco. Nós precisamos dessa chama, precisamos dessa vontade do fogo dentro de nós pra gente continuar, pra gente permanecer, porque às vezes vai dar vontade de desistir. O Naruto muitas das vezes se sentiu cansado, ele estava já esgotado. Ele tinha a força do fogo, ele tinha a vontade do fogo dentro dele e ele não ia parar. Ele não ia parar por mais que viessem situações e situações, ele não ia parar. A gente sabe que o Naruto é muito resiliente, né? Eu vou colocar aqui no cantinho pra vocês o significado da palavra resiliência e o quanto o Naruto era isso e que nós precisamos dessa resiliência. Às vezes a vida vai bater na gente. Quase sempre. A vida vai bater na gente. Às vezes ela vai abraçar, mas às vezes ela vai bater. Tem gente que já nasceu apanhando da vida, entendeu? Mas você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não deve desistir, entendeu? Não desiste, por favor, não desiste, entendeu? E você está vendo esse vídeo, você está vivo agora porque você está tendo uma segunda chance. Deus está te dando uma segunda chance. Uma segunda, talvez uma 30ª chance, uma 1000ª chance. Eu não sei quantas chances Deus já te deu, mas essa é mais uma chance de você não desistir, entendeu? E como a gente acabou de ler, ele vai estar com você, ele vai te ajudar. Você não tá sozinho. O Naruto, por mais que ele estivesse abandonado, ele não estava sozinho. A vontade do fogo estava dentro dele. Eu tô me referindo a quando ele era criança. Depois que ele fez as amizades dele, ele fez as alianças dele, aí ele tinha um suporte. Isso pode ficar para outro vídeo, né? Mas, falando nesse sentido, ele tinha só a vontade do fogo com ele. Só isso que ele tinha. E o desejo monstruoso de se tornar um Hokage, entendeu? E eu não digo isso apenas em questão de sonhos, né? Porque muitas das vezes, infelizmente, a gente não consegue realizar aquilo que a gente tanto pensava. A gente lutou, pensava que, entendeu? Que ia dar certo, mas a gente se deparou numa situação onde a gente tá querendo desistir e que aparentemente não tem mais solução. Mas você já tentou colocar isso diante de Deus? Você já tentou falar com Deus sobre isso? Né? Não significa que a gente vai fazer tudo que a gente pensava que a gente ia fazer, mas você pode ter certeza de que, às vezes, os planos de Deus são maiores e muito melhores do que os nossos. Isso é mais um motivo para você não desistir, porque Deus criou você com planos. Deus criou você com sonhos, certo? Então, mete a cara, vai com tudo e chega até o limite de realizar seu sonho. Se você não conseguir, talvez é porque Deus tem alguma coisa maior pra você. E, sinceramente, eu quero pagar pra ver o que Deus tem pra mim. Eu vou dar um exemplo bem interessante pra vocês que está na Bíblia e é no livro de Josué, gente. Josué, por quê? Moisés tinha acabado de morrer. Só que aí, o cargo de liderança foi passado para Josué, digamos assim, um assistente de Moisés. E o que Deus falou para Josué? Diga assim no capítulo 1, versículo 2, livro de Josué, diz assim: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Em outras palavras, agora você tem que ir com tudo para a terra que eu vou dar para vocês. Eu vou dar uma terra para vocês, vocês têm que continuar avançando. Vocês não podem desistir. Eu sei que o cara que liderava a parada toda agora tá aqui do meu lado, entendeu? Só que vocês não podem desistir. Vocês ainda estão aí, então vocês têm que continuar. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti, nem todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Ou seja, essa chama que você precisa guardar no seu coração não vai te abandonar. Se alguém te abandonou, se alguém te traiu, se alguém te feriu, pode ter certeza de que Jesus nunca vai nos abandonar. Deus não abandona, Ele é um Deus de palavra, Ele é um Deus que promete e é um Deus que cumpre
Tenha certeza disso. E ele mesmo disse, eu nunca vos deixarei, nem vos desampararei. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, até o fim do mundo eu vou ficar com vocês. Ser forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, por qual jurei aos seus pais que lhe daria. Somente se tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te, dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que andares. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. E para completar, não te ordenei eu? Ser forte de boa coragem, não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Eu tava vendo umas trends esses dias no Instagram que era reassistindo Naruto, porque não estou fazendo o que ele me ensinou. Eu tô desistindo, mas não foi o que Naruto me ensinou, entendeu? Então, gente, quando você começar a se sentir desesperançoso, pensando que é o fim, pensando que não tem mais pra onde ir, você se lembra do Naruto. Lembra dele. E lembre também de Josué. E Deus falou pra ele bastante vezes aqui, ele falou, você precisa ser forte e precisa ser muito corajoso, entendeu? Sabe, parando analisando nessa ordem que Deus deu pra Josué, quando Deus criou os céus e a terra, ele falou que haja luz. E a luz houve. E quando ele falou aqui pra Josué, sabe o que eu penso? O que eu pensei agora? Que Deus estava criando a coragem e a força dentro de Josué. Porque ele falou, seja forte, seja corajoso. Houve força, houve coragem. Por quê? Porque depois Josué fez exatamente o que Deus falou. Você acha que Josué não estava com medo? Ele ia liderar um povo, cara. Ele ia, entendeu? Eles iam tomar posse de uma terra, entendeu? Imagina como era difícil. Tinha batalha, tinha guerra para poder você dominar determinadas áreas ali, entendeu? Então imagina o medo que ele tava depois que Moisés morreu, cara. Moisés, entendeu? E era ele que ia tomar o lugar, era ele que ia tomar o posto, então ele tava com muito medo. Mas Deus, através da palavra que ele falou, seja forte, seja corajoso, houve coragem, houve força. Então, uma coisa interessante que você pode fazer é ler a Bíblia. Leia. Veja aqui os exemplos de coragem. Jesus também teve um momento em que ele passou por um medo agonizante. Mas a Bíblia diz que um anjo do céu veio e confortou ele, momentos antes de ele ser crucificado. Ele estava com medo. Então, ter medo não é sinal de fraqueza. Isso significa que você ainda é humano. Sentir dor não é sinal de fraqueza. Significa que você é humano, tá bom? O Naruto sentia tristeza. Ele se sentia sozinho. Porque ele era humano. Ele era humano. Mas ele tinha a vontade do fogo no coração dele. Então, se você tiver essa vontade do fogo no seu coração, meu amigo, se você tiver essa palavra, seja forte, seja corajoso, você vai chegar em lugares que você não imagina. De verdade, você vai passar por coisas, passar por situações, chegar do outro lado e você vai olhar e falar, caraca, como eu consegui chegar até aqui? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido. Eu não tinha preparado nada de palavra, na verdade foi Deus mesmo que dirigiu tudo aqui. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. E é isso. Tchau, até o próximo vídeo.